O Oda mais uma vez deixou a verdade na nossa frente todo esse tempo. É provável que a pessoa por trás do congelamento de Chocolatão já tenha aparecido na história de Kappa. Existe algum elo que liga todos os nomes dos satélites de Vegapunk? E a CP0? Será que ela será o gatilho do arco espacial? O conjunto desses e outros mistérios é o que será abordado nesse vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, que isso me ajuda a saber que vocês querem mais desse tipo de assunto e me motiva a continuar fazendo esses vídeos. E agora vamos tratar do capítulo 1062. Vamos comentar sobre essa história de Kappa. A gente tem Chocolatão na Ilha Cacau completamente coberta de gelo, a princípio. E aí é muito interessante porque lá no meio da história de Kappa, a gente vê duas sombras chegando em Chocolatão e foi-se assumido que aquelas pessoas eram Areidio e o Ichiji. Mas olhando retroativamente agora, faz muito sentido que eles não fossem quem a gente pensava que eram, porque a silhueta das botas são diferentes. Então é provável que aqui quem congelou seja obviamente o Aokiji, a princípio. Esse é o padrão de congelamento que a gente vê ele usando. E alguma outra pessoa. Então o Oda escondeu isso aqui meio que na nossa frente. E já tinha uma boa quantidade de pessoas especulando que tinha mais alguém no arquipélago de Totland. E agora a gente tem essa confirmação, basicamente. Tem algo a mais nessa história de Kappa. Eu só quero ver como que isso aqui vai se conectar a Germa em si. E se for a Aokiji com mais alguém, quem sabe essa pessoa seja do bando do Barba Negra. E aqui uma já antiga teoria que o Barba Negra invadiria o território da Big Mom enquanto ela estaria fora, finalmente se realizaria. Então é isso, vamos esperar aí pra ver o que o Oda revela sobre essa história de Kappa. Eu tava esperando que talvez a Germa fosse pra Egghead, mas aparentemente esse não vai ser o caso. Mas com a aparição do Aokiji aqui, talvez a gente veja um desfecho surpreendente nessa história de Kappa. Como esperado, a gente tem uma reação bastante surpresa por parte dos Mugiwaras. A resposta dessa pessoa, que ela é o Vegapunk. O Franky sendo um fanboy, né, falando que tem muito respeito pelo Vegapunk, etc. Falando mesmo que ficou 2 anos em Baltimore. E essa frase dele aqui, que tiveram muitas coisas que ele não conseguiu investigar, abre muito espaço pro Franky crescer, obviamente. A gente já esperava isso, que o Franky cresceria uma vez que ele chegasse até o Vegapunk, ou ele interagisse com o Vegapunk. E o comentário do Usopp mostra muito, fisicamente, em escala de dimensão, o quão o Vegapunk tá acima do Franky atualmente. Ele fala que o robô da Vegaforce é dezenas de vezes maior que o Franky Shogun, e mal pode esperar pra mostrar o Luffy e o Chopper. Claro, o Oda, como de costume, divide o núcleo dos personagens, também para cobrir mais terreno, mas eu acredito que vai ter, como de costume, também um papel importante aí pro que vai se desencadear. A gente vê a Robin falando aqui que essa é a primeira vez que eu ouvi falar que o Vegapunk é uma mulher, mas é ainda mais interessante a resposta da Vegapunk 02, a Punk 02, que diz que naturalmente, já que aquele não é o corpo Stella principal. E é muito interessante porque Stella justamente é estrela em latim. Então, mais uma referência à astronomia aí na conta. Stella pode ser traduzido como forma / corpo principal, é a nota da OPEX. Mas eu dei uma olhada, o nome Stella, no original, ele está escrito como a leitura de uma palavra, que está em kanji, e a pronúncia original é Hontai. E Hontai pode significar substância, forma real. Isso vai ter um pouco mais de relevância quando a gente chegar numa parte um pouco mais adiante no capítulo, e vai ter uma relação muito importante com a ideia de Vegapunk ser uma mente de grupo ou uma hive mind. Além disso, Hontai pode significar parte principal, a unidade principal. Além disso, algo muito interessante também é que Hontai pode significar nomeno. Nomeno é um conceito kantiano que está relacionado à verdadeira forma de algo, em suma. O interessante também é que os dois kanjis que formam Hontai, o primeiro kanji isoladamente, ele significa livro, e o segundo corpo. E o que é um livro, senão também uma fonte de conhecimento? Então poderia se interpretar também como se simplesmente a mente original, o corpo principal, ele simplesmente manda informações para os punks. Tá dando a entender já aqui nessa página. E além disso, tem mais uma coisa que talvez é uma outra referência à astronomia. Justamente o uso da palavra estela junto de principal me lembra de um conceito em astronomia. Estrela da sequência principal. E uma estrela da sequência principal é basicamente um tipo de estrela que funde hidrogênio em hélio. Talvez seja mais uma referência à astronomia, eu não sei exatamente onde isso pode levar. Pode talvez se interpretar como uma questão de há um tempo de vida da estrela, já que toda estrela acaba evoluindo para além da sequência principal. O Sol, por exemplo, virá um gigante quando ele não mais conseguir fundir hidrogênio em hélio. Enfim, quem sabe essa referência volte a ser usada, talvez em uma eventual morte do Vegapunk, entre aspas, alguma transformação dele acabe referenciando esse tipo de evolução estelar.
E aqui a Punk-02 se identifica como Lilith. Eu vou tratar das referências aos nomes de cada um dos punks no fim do capítulo. E aí a Lilith, que em japonês está escrita com kanji de maldade, isso faz bastante sentido. Ela simplesmente diz que eles precisam de recursos e desde que eles deixem as riquezas, ela vai permitir que eles vão embora sem problemas. Bem, essa reação do Sanji a Vegapunk, a Lilith, ela demonstra que, de fato, ela é uma mulher e ela não é parente do Sanji. Tinha gente especulando que ela, de alguma forma, era a Sora, o que é uma viagem bastante grande. O comentário da Robin também, da idade dela não bater, a Lilith ser muito jovem para toda a carreira que o Vegapunk construiu, também faz muito sentido. Tanto é que, como eu falei no último vídeo review, o review do capítulo 1061, o Vegapunk teria que estar vivo e em condições de produzir trabalho científico há pelo menos 31 anos, que é quando o Kaido escapa de Punk Hazard. Então é bastante conclusivo, e aqui a gente tem naturalmente a explicação de que ela é só uma instância do Vegapunk. É interessante esse comentário da Nami aqui, que as águas já são frias o suficiente e que ela não precisa ser fria a ponto de querer roubar tudo que eles têm e descartá-los. Como eu conversei com um colega meu, tem a personagem lá, né, que, como vocês sabem, eu defendo bastante, que ela vai entrar no bando, e que é a Monet, e ela também tem o epíteto de uma mulher fria como gelo. Isso pelo menos é o epíteto que tem num dos capítulos que ela aparece em Punk Hazard. Então, interessante. Pelo menos um comentário avulso. Talvez não tenha nenhuma conexão de fato. E aqui a Vegapunk, a Lilith, diz que, por isso que ela diz que não salvou eles. E eu acho que perdeu um pouco na tradução da OPEX, que não ficou muito claro em questão de salvar eles. Na tradução em inglês que eu li ficou um pouco mais claro. Vocês acham que eu salvei vocês? Bando de piratas. Algo assim. A Lilith diz que os navios normalmente não podem chegar nessa área do mar. Talvez eles não consigam chegar simplesmente... Ou será que se não podem chegar, significa que eles simplesmente seriam abatidos? E daí ela diz que esses garotos, né, em referência aqui aos monstros marinhos que vão aparecer na página seguinte, eles vão afundar eles. Mas aí é um pouco estranho, por que eles não atacaram antes? E o primeiro a atacar foi um tubarão gigante, não exatamente um monstro marinho. O Frank e o Usopp demonstrando admiração pelos monstros, possivelmente ciborgues também controlados. E claro, o Usopp, o medo superando a admiração dele. E aqui a gente vê um diálogo da Lilith com o Shaka. Ele diz pra ela ter algum orgulho como cientista, e ela diz pra ele calar a boca porque isso tá custando dinheiro. Possivelmente já aconteceu outras vezes, eu fico imaginando quem que ele pode ter intervido e ter acabado salvando. Esse comentário do Shaka, que eles são a tripulação de um Yonkou, é muito interessante. De fato, passa a magnitude do poder da tripulação, Chapéus de Palha, porque a gente acompanha o Luffy desde o início e ver ele como um dos tops do mundo é um pouco estranho. Ela diz que é precisamente porque eles são a tripulação de um Yonkou que eles devem ter tesouros escondidos. Ela dá essa risadinha maliciosa e gananciosa. E o Shaka diz que ela tá cometendo um erro tolo. E ela argumenta que eles estão cercados, ao passo que o Shaka responde pra não subestimar eles e pra olhar pro espadachim. E isso aqui é muito bom, porque, de novo, o Zoro mitando sem fazer nada. Simplesmente calmo. O Shaka fala que ele é o Zoro, o caçador de piratas, com uma recompensa de 1,111 bilhões de berries. E pra perceber o quão calmo ele está, e que ele vê que ele consegue acabar com ela em um instante. E que o mesmo vale pra Robin. Que poder a Robin usaria aqui? Eu acho que o Zoro dá pra solar, a gente consegue ver bem o Zoro solar os monstros. A Robin consegue dar um clutch. Talvez ela voasse em uma forma gigante e acertasse os monstros. O interessante é que o Shaka está com um kanji de justo/lógico. Os fortes sempre sabem qual inimigo atacar primeiro. Pense sobre isso. Bem, talvez se eles atacassem a Lilith e conseguissem algum tipo de controle no robô, eles poderiam impedir os monstros marinhos de atacar o Sunny, mas facilmente a Robin conseguiria dar um clutch e o Zoro conseguiria possivelmente solar todos os monstros. Ela diz, aqueles imbecis ao redor deles me passaram uma falsa sensação de segurança. Segurança por parte dela, né? Insegurança por parte deles. E aí vem um comentário muito interessante, que é que o Zoro quer algo do Vegapunk. E o que o Zoro poderia querer com o Vegapunk? O Zoro parece um dos personagens mais distantes de tecnologia, né? O que ele poderia querer com o Vegapunk? Bem, uma ideia é que, na verdade, o Zoro, profundamente impactado com o que ele viu em Ebisu, a cidade das sobras, né, em torno da capital das flores, em Wano, aqui talvez ele esteja querendo justamente que o Vegapunk crie algum tipo de cura para as pessoas que foram afetadas pelas Smiles, como, por exemplo, a Otoko. É algo simples, que já está relacionado a coisa que a gente viu. Ou talvez ele queira uma máquina do tempo para impedir a morte da Kuina pelo Down the Stairs.
A piada que, enfim, Down the Stairs, né? Piada que vem da comunidade inglesa de One Piece. A Kuina morreu caindo da escada. Uma das causas de morte mais efêmeras que alguém poderia morrer, principalmente considerando One Piece. Todas as situações em que as pessoas passam e não morrem em One Piece. E a Kuina morre caindo da escada. Isso é piada, mas não sei, vai que ele pense alguma coisa sobre a conexão da Kuina com a Tashigi. E o Vegapunk talvez poderia esclarecer algo pra ele, mas isso pra mim parece muito distante. Eu acho que a questão de Ebisu faz muito mais sentido. Não importa, trago-os aqui. É revelado que quem estava falando é o Punk Zero, Dr. Vegapunk Shaka. Shaka o Justo. E aí aqui a nota da OPEX é que a partir desse capítulo a gente vê que a única pessoa que fala com um linguajar de idoso é a Lilith. A gente corta para o destacamento de Luffy e a gente vê ele falando com a Bonnie. Aparentemente a Bonnie já esteve nessa ilha quando ela era uma criança e ela fala que antes era um laboratório comum. O que ela quer dizer com laboratório comum? Será que era mais um laboratório do Vegapunk? Será que havia outros cientistas trabalhando em algum outro projeto nessa ilha? A princípio a gente não tem motivo para acreditar que o Vegapunk ele usava um outro laboratório, além do que aquele que a gente vê em Punk Hazard. Talvez Egghead já fosse um laboratório reserva do Vegapunk, isso há muito tempo, mas ele realizava as principais pesquisas em Punk Hazard, desde quando ele começou a trabalhar para o governo. A Bonnie tem 24 anos na história atual, Punk Hazard só é destruída há 4 anos atrás, então fica aí um período entre a Bonnie visitar Egghead, isso é um laboratório normal, e Punk Hazard ser destruída pela bomba de gás do Caesar e o Vegapunk ter que mover a sua base para algum outro lugar após isso. Então, nesse período de 4 anos, desde quando Punk Hazard é destruída, o Vegapunk possivelmente move sua pesquisa para essa ilha, mas aí a gente tem um período que a gente não sabe o que aconteceu nessa ilha, e aparentemente já existia um laboratório, que pode deixar uma lacuna pro Oda introduzir algum outro tipo de pesquisa, algum plot twist, quem sabe, enfim. Continuando, o Luffy pergunta por que ela tá ali, por que ela voltou, e ela diz que ela tá ali por respostas e que basicamente ela quer restaurar a consciência do pai dela, que é revelado ser Uma. E com isso a gente finalmente tem definido qual que é a relação entre eles, desde a época que aparece a Bonnie na Reverie, sendo referida como a Queen Dowager, a Rainha Dowager de Sorbet. Se especulava que talvez a forma verdadeira dela fosse de uma idosa e que ela fosse a mãe do Kuma, mas com isso não. A gente tem que provavelmente a idade de 24 anos é a real idade dela. Provavelmente, a não ser que também o Oda coloque algum plot twist, mas pelo Kuma ter 47 anos, me parece provável que ela também tenha 24 anos. Então as linhas do tempo aqui a gente não tem nenhum tipo de situação em que ela é uma pessoa que viveu desde o século perdido, por exemplo. Já vi gente levantar essa ideia. Mas como agora a gente tem de fato que ela é filha do Kuma, aí fica a dúvida por que o Oda identifica ela como a Rainha Dowager de Sorbet. A melhor explicação que eu vi é que a forma idosa dela se assemelharia muito à própria avó, a verdadeira mãe do Kuma. Uma rainha Dowager significa basicamente a rainha que é mãe do rei regente. Então, no caso, o Kuma era um rei de Sorbet, o rei tirano. Esse foi o epíteto que ele ganhou, possivelmente como uma propaganda do governo mundial. Se explica então por que o Oda identifica a Bonnie como sendo a Connie, então provavelmente a Connie é mãe do Kuma e o Kuma é pai da Bonnie. O Luffy expressa que é tão legal que ele foi transformado em um ciborgue, só que daí ela explica que ele perdeu os sentidos e etc. Ele pede desculpa falando Bog e ela fala é Bonnie e daí ele fala Bonnie. Ele corrige e fala o nome dela corretamente. Eu conversei com um colega meu e parece que já tem gente usando o fato do Luffy ter chamado a Bonnie pelo nome correto como um indício que ela vai entrar no bando. É no mínimo curioso ele se corrigir, porque isso normalmente não é o comportamento que a gente vê do Luffy. Ele fica chamando todo mundo por apelido, e mesmo a pessoa retrucando, ele continua chamando errado, por exemplo o Kid, mas talvez ele tenha simplesmente se corrigido aqui para mostrar consideração pela situação da Bonnie com o pai dela, ou talvez simplesmente por ela ter sido muito repetitiva em querer que ele acerte o nome dela, enquanto os outros simplesmente deixam de lado, deixam o Luffy chamar eles por um nome errado. De qualquer forma, eu acho que é algo a se notar. Vamos ver o que isso aqui vai significar. Talvez não signifique nada, mas não podemos simplesmente descartar que isso aqui pode significar alguma coisa. No outro extremo, eu também não concordo que isso aqui é algum indício para ela entrar no bando. Eu acabei não comentando sobre a cena em si. Entram no túnel de acesso, possivelmente de veículos navais que saem da base, e eles encontram uma escada, eles sobem a escada, e então eles finalmente chegam no que parece ser uma abóboda, pelo que a gente vê no teto. Isso aqui possivelmente é dentro da cúpula do ovo que a gente vê no exterior da ilha. Mas antes disso, o Chopper diz que eles chegaram à superfície,
superfície, a superfície provavelmente ele quer dizer na parte superior da ilha. O Luffy diz para procurar comida e a Bonnie, se ela encontrou o Sabo, é muito provável que ela tenha tido a oportunidade de falar diretamente com o pai dela. Talvez justamente ele não tenha reconhecido a Bonnie, ou tenha agido justamente de uma forma que demonstra que a personalidade dele foi perdida. No capítulo 1060, a Bonnie diz que estava indo para Egghead com um navio, mas é possível que ela estivesse mentindo e que na verdade o Kuma tenha enviado ela ali com uma de suas bolhas. O que explicaria também o Sabo ir para tão longe, chegar em Lulucia e o resto dos revolucionários irem para Kamabaka, como eu já falei em um outro review. Essa ideia foi de um colega meu também e eu achei muito boa. E aí a gente tem um painel mostrando criações do Vegapunk, a princípio, e o Luffy diz que tem todo tipo de coisa aqui em cima. O Luffy fala um monstro espacial, é uma menção direta ao espaço, fora umas outras estruturas na imagem que se assemelham muito a foguetes, se não forem de fato foguetes. E aí eu fico pensando como que o Luffy sabe o que é um monstro espacial. Será que tem histórias? Talvez tenham histórias de monstros espaciais no mundo de One Piece, quadrinhos de monstros espaciais em One Piece. Porque qual que é a distinção? O mundo de One Piece é tão fantástico, como que você distingue o que é um monstro espacial? Para completar as menções ao espaço, ou melhor, as referências ao espaço, em seguida a gente tem o Luffy usando o Gomu Gomu no Rocket, foguete de borracha. Eu realmente acho que eu não estava vendo coisas no capítulo anterior, de fato tinha um monte de coisas, referência no espaço. E aqui as coisas só se intensificam. Ela diz que eles estão infiltrados ali. Obviamente o Luffy tá nem aí. Ele tenta dar um Gomu Gomu no Rocket, no monstro espacial. E ele passa pelo monstro espacial. Quando eu olhei isso aqui a primeira vez, eu achei que ele tinha sido engolido. Ele tinha entrado em modo Nika e ele tinha saído de dentro do monstro de alguma forma. Assim como ele fez com o Kaido, quando ele passa as mãos dele através dos olhos do Kaido para se propelir para fora dele. E o Chopper e a Bonnie polvorosos falando que o Luffy foi comido. Mas logo em seguida a gente vê que o Luffy tá bem, e era como ele tivesse sido comido. E a Bonnie lá atrás falando de um parfait gigante, ambos se jogam, falando que é hora de comer. E essa cena é muito semelhante ao que a gente vê com a Yamato. Eu vou colocar as imagens aí na tela. E é muito parecido também com o que a gente vê com a Carrot. Então, se a gente pega aí os paralelos, isso aqui é um paralelo para mostrar que ela não vai entrar no bando. E o Jinbe, a voz da razão lá atrás, falando por que eles deixariam comida por aí. Isso tem que ser uma armadilha. E aí tem um youtuber grande, um youtuber japonês chamado Yuderon, que ele falou que o número 1062 conseguia formar a palavra trap, armadilha em inglês, torap. Eu vou colocar na tela aí também como que isso ficaria. Mas de certa forma é uma armadilha, porque eles novamente passam pela sobremesa, pelo parfait, caem no chão e estão confusos. Como podemos ver, mas não tocar? E daí o Luffy pergunta se eles morreram e eles não sabem. E é interessante com o que a gente vai ver logo em seguida, mas eu já comento sobre isso. E parece que a Bonnie diz não tem como eles serem fantasmas e que ela nunca viu um parfait de holograma. E aqui a gente vê o Luffy com cabelo de fogo e uma daquelas fumaças em volta dele. Só que a fumaça é como se ela formasse um tecido que passa por baixo do braço dele. E isso tem alguns deuses do shintoísmo. E essa influência cultural ela acaba sendo carregada por alguns animes. Então, como por exemplo, a gente vê a Aqua com algo semelhante, só que lá é de tecido. E aí um colega meu levantou a possibilidade que o Luffy estava entrando em Gear 5. O cabelo de fogo aqui é meio estranho de fato. E essa fumaça está formando como se fosse um tecido comum a deuses do shintoísmo. Parece ser um indicativo, então talvez o Luffy diz o que é isso, em referência ao holograma, e a Bonnie responde que é uma imagem 3D feita de luz. Você vê isso em quadrinhos ou em mundo de fantasia. Então, de fato, provavelmente a referência que o Luffy tem de monstro espacial deve ser algum tipo de quadrinho dentro do mundo de One Piece. Só que da mesma forma que o Luffy ele faz o comentário de que o robô gigante também deve ser um holograma e que ninguém pode fazer isso, e ao mesmo tempo que lá fora a gente vê que isso é uma realidade, a gente vê que robôs gigantes são possíveis, que o Vegapunk de fato construiu um e não só criou hologramas de um, então talvez o monstro espacial também não seja só algo de ficção. Talvez não seja só uma criação derivada de uma história do mundo de One Piece, e que eles de fato existem. A própria menção desse monstro como sendo um monstro espacial aponta para o espaço, e isso que eu acabei de falar indica que isso é de fato algo real. E como a gente já viu a história de Capa do Enel, parece ter toda uma civilização para além do mundo de One Piece. E aí o Chopper vê uma máquina com vários botões com fotos de comida, e a Bonnie diz para desistir, que tudo nessa ilha é falso. Parece que ela ficou muito decepcionada que o parfait era falso. Então talvez ela esteja generalizando.
E de fato ela estava generalizando, como a gente vai ver em seguida. Mas o comentário do Jimbe é muito interessante também, porque o mar ao redor da ilha estava congelando e ele esperava que o clima em si da ilha fosse parecido. Mas, e quando ele ia falar, ele é interrompido por uma garota gigante com um cabelo heterocromático, muito semelhante ao da Uta, que diz que na verdade essa ilha é uma ilha de inverno, mas que o ambiente está programado para um modo tropical. Bem, eu acho que a maioria das pessoas já estavam esperando que isso ia acontecer, que o clima da ilha foi alterado. Eu falei isso no vídeo de referências e também no vídeo de review do último capítulo. E talvez a gente veja mais referências a Harp em si, nesse arco. Se você não sabe o que é a Harp, depois assista o vídeo de referências ao capítulo 1061 que eu fiz, é o penúltimo vídeo desse canal. Mas assista depois de assistir esse vídeo para não destruir a retenção dele. A garota diz que com a minha invenção de ar-condicionado, você pode especificar e regular a temperatura de uma área até mesmo debaixo do solo. Interessante também que o Oda nos dá uma referência do quão grande é essa pessoa, pois o Luffy compara ela com o Kaido. Se todos os Punks forem ciborgues, então, de alguma forma, é possível que o Vegapunk tenha sido bem sucedido em gigantificação, para ele conseguir criar uma instância dele com esse tamanho, claro, se ela for biológica. E o Luffy pergunta se era uma Horo-Horo. Por que Horo? Porque a Bonnie acabou de referir que todas as coisas que eles interagiram até agora eram hologramas. Então, como o R e o L não tem distinção em japonês, o Luffy acaba chamando de Horo, só que a repetição aqui também acaba fazendo uma referência à Akuma no Mi da Perona, como a nota do OPEX diz. Só que combinado isso, a referência a eles já estarem mortos, a gente começa a ver alguns paralelos com Thriller Bark. Novamente, como eu já disse em outro vídeo, a teoria dos paralelos diretos diz que você teria uma equiparidade linear, uma equiparidade direta entre sagas. Então, agora a gente estaria na quarta do Novo Mundo, e a quarta saga do Paraíso foi o Thriller Bark. Então, aqui a gente teria que ver referências a Thriller Bark. E a gente já tem pelo menos 3. A gente tem o Kuma tá envolvido, a gente tem essa referência com o nome da Perona, e a gente tem o Luffy falar de eles já estarem mortos. A garota aqui, que ainda não foi revelado o nome, que não fica muito contente com o comentário do Luffy de que ela é um holograma, e pra provar que ela não é um holograma, ela pega e dá um soco no Luffy, e ele voa longe, e ele aperta o botão da máquina que tinha fotos de comida. E quando ele faz isso, cai um monte de lanches. E isso aqui é muito fast food, é muito uma questão americanizada. E a gente vê uma bebida de cola na máquina, Vega Cola. E eu já vou comentar sobre isso. E aqui eles pedem todo tipo de comida. A garota do cabelo heterocromático diz que pelo menos vocês gostam do meu trabalho. Essa é a máquina para cozinhar sem cozinheiro. Contanto que haja ingredientes, podemos servir 500 tipos de refeições em 1 minuto. O modo faça o que puder com o que tem é o melhor. Mas não posso ficar tão feliz, já que a falta de engenheiros competentes significa que esse balde de parafusos não pode ser produzido em massa. Seguir um diagrama é tão difícil assim? Bem, talvez isso aqui dê uma indicação de que o Frank vai ajudar o Vegapunk em trabalho técnico e científico, e até porque a gente tem uma máquina de cola. E pronto, é só dar cola pro Frank e o Frank vai ficar muito feliz. A garota dá um soco no monstro espacial, diz não se meta comigo. Ela diz é como o ar-condicionado da ilha, possivelmente se referindo a ter falta de pessoas disponíveis a ajudar. É muito interessante o comentário, diz que caso eles tivessem mais dinheiro, eles poderiam dominar o clima. Talvez tenha alguma ideia de como estabilizar o clima da grande linha, por exemplo. E aqui é interessante esse comentário, parece pra mim um meta-comentário. O mundo precisa de mais fundos para a tecnologia, mas os recursos são insuficientes. E atualmente, ainda que tenha muito recurso direcionado à ciência, ciência de base principalmente não tem recursos o suficiente para muitos tipos de pesquisa. Como resultado da heterocromática ter batido no holograma, Bonnie se mostra surpresa e a garota explica que ela tem luvas fotônicas que tornam possível interagir com a luz. E a gente vê uma garota holograma, elas dão um high five e no momento que as pessoas o tocam, elas são reconhecidas como um objeto. É interessante que parece ter um padrão nas roupas aqui, que a gente vê uma seta, pelo menos na heterocromática e na garota do holograma. Tem uma seta apontando para baixo. E o Jim pergunta pra ela quem que ela é, e ela responde: eu trabalho como um humilde cientista gênio. Sou o Dr. Vegapunk. Escrito Punk 06. Punk Atlas. Ira. Ira por quê? Porque o kanji do nome Atlas é o kanji de ira, só que a leitura está como Atlas. Ela pega mais uma característica da Uta. No caso aqui, o Oda jogou a característica de ter um cabelo heterocromático pra essa Punk aqui, da Uta, enquanto que a jaqueta, a postura e o corte de cabelo foram muito levados pra Punk 02.
A Bonnie se mostra descrente, obviamente, já que como a Robin também reforça, tudo indica que o Vegapunk é um homem idoso. E aqui o Luffy lembrou de quem que é o Vegapunk, olha só, que ele ouviu pelo menos o nome do Kobe. E aqui a gente tem um corte para um núcleo de personagens diferente, navegando em um mar intempestuoso no Novo Mundo. A gente tem um navio do governo mundial. Então, o que devemos fazer? A gente vê o Kako, a Stussy e o Rob Lucci. A gente vê o Kako explicando pro Lucci que o Vegapunk é tecnicamente uma pessoa só, mas seu intelecto só perde para sua falta de tempo quando não há tempo bastante. E aqui o Kako referencia um ditado: tão ocupado que pediria ajuda a um gato. Foi com esse pensamento que ele teve uma ideia: se dividir em 6 pessoas. E em seguida, a gente vê um diagrama. Em outras palavras, todos esses 6 satélites também são o Dr. Vegapunk. Vamos até o final do capítulo, que tem muita coisa a comentar sobre isso aqui, mas o interessante é que, como a nota da OPEX diz, o kanji de gato é usado na palavra satélite. E o Lucci diz: eu sou estranho por achar isso impossível. Eu já vou voltar nessa lista de satélites aqui e analisar um pouco melhor os nomes. Mas vamos continuar. Resumindo, nossa missão é devolver essa criança problema para Egghead. Isso quem diz é o Lucci, ao passo que o Kako diz: eliminem todos os Vegapunks. Esta é a missão. Quem sabe aqui o que o Lucci tenha dito apenas é a missão de fachada que a CP0 tem em Egghead, que é entregar o Serafim do Kuma, como a gente pode ver, enquanto que o Kako revela de fato que a missão é matar o Vegapunk. O laboratório está cheio de itens valiosos, façam a missão tomando cuidado com eles. O jeito que o Kako fraseia isso aqui parece que ele vai ficar à distância, parece que ele não vai se envolver diretamente com a missão, então talvez a gente só veja o Lucci e a Stussy, além do Serafim do Kuma. E o Lucci fala: nós temos que matar o homem mais útil do mundo. Me pergunto se isso tem a ver com o incidente recente de Lulucia. E a Stussy fala: alguém com instintos como o seu deve saber melhor do que ninguém a não questionar essas coisas. Francamente, colocando a gente em confusão de novo, Lucci. Ok, fim do capítulo. A gente tem capítulo na próxima semana, ainda bem. Então tá, vamos voltar. Primeiramente, vamos comentar sobre o incidente recente em Lulucia. Por que o governo teria o interesse em eliminar o Vegapunk agora? A possibilidade que eu levantei é que, de alguma forma, o incidente de Lulucia de fato tem algo relacionado, qualquer do Lucci. O Oda não colocou isso aqui pra nada, portanto, também. Mas que o Vegapunk, talvez com todo o conhecimento anterior dele, todo o conhecimento que ele acumulou através da vida, e talvez o conhecimento que ele traga de algum outro lugar, caso ele de fato tenha vindo do espaço, como já vi algumas teorias dizerem, talvez com esse conhecimento anterior dele, somado a ele ter registrado o evento em Lulucia, possa ter revelado ao Vegapunk a verdadeira natureza do Im, ou revelado que existe o Im, ou ainda revelado a natureza da Uranus. Uranus sendo, na mitologia grega, o marido de Gaia e pai dos titãs. Então está relacionado com o céu, o que poderia estar relacionado com o espaço de alguma forma. E se esse é o caso, o Vegapunk poderia muito bem ter informações sobre a Uranus em si. E é muito interessante o governo querer matar o Vegapunk, porque isso também poderia explicar a estagnação e disparidade tecnológica que a gente tem no mundo de One Piece, porque poderia ser muito bem o caso em que todas as vezes que alguém tenta trazer uma revolução tecnológica para o mundo, o governo acaba eliminando essa pessoa, o que acaba atrasando o próprio desenvolvimento do mundo como um todo. Então acaba que o governo, ou ele absorve as pessoas que estão trabalhando com tecnologia e impede uma distribuição dela propriamente, que daí explicaria a disparidade. A gente vê ilhas que parecem ainda estar na Idade Média, enquanto outras ilhas têm trens a vapor, por exemplo, Water 7, e um sistema que parece bastante complexo de canalização de água, e lugares como Egghead e como Punk Hazard, que possivelmente se utilizam de eletricidade de alguma forma. Quanto ao Kako, um colega meu comentou que ele viu uma teoria, falava como que o Kako foi o único que gostava da sua vida como carpinteiro em Water 7 e que talvez ele está indo para a ilha de Vegapunk, com todos os seus inventos, poderia trazer sentimentos de nostalgia para o Kako. E talvez o Kako poderia até acabar servindo como aliado em algo que redimisse ele. Além do Hattori, né, que eu acabei esquecendo de falar, a gente tem um Hattori na mesa. Seria muito engraçado se nessa altura do campeonato o Oda revelasse que o Hattori ele é de fato um vilão, ele é alguém escondido, ele é o Lafitte transformado, algo do tipo. Ou um robô, ou algo do tipo, talvez o Vegapunk. Mas seria interessante se o Oda concretizasse a teoria também da época de Water 7, que o Hattori era quem de fato controlava o Lucci. Ele era o verdadeiro mastermind por trás de tudo. Não exatamente nesse sentido, mas colocar algum plot twist envolvendo o Hattori.
Além disso, algo muito interessante é que o serafim do Kuma é desenhado com cabelo preto, enquanto que os serafins, por serem derivados de biologia lunariana, eles têm cabelo branco. Então talvez isso seja um indício que esse Kuma tem algo de diferente nele. Então algo que eu imaginei é que quando o Sub-Zero for tentar matar o Vegapunk, talvez utilizando o Serafim do Kuma, o Vegapunk reverta a própria arma deles contra eles mesmos. Talvez ele tenha uma backdoor nos Serafins, para caso o governo tentasse usar os Serafins contra ele, ele virasse o jogo. Isso também está relacionado a uma teoria antiga, que imaginava que o Vegapunk iria usar os antigos PX contra o governo na batalha final. Além de a gente ver o próprio corpo principal sendo referenciado como Stella, estrela em latim, agora a gente tem os corpos adicionais do Vegapunk serem referidos como satélites, o que é mais uma referência a algo espacial. Minha primeira tentativa de traçar um paralelo entre todos esses nomes foi tentar relacionar eles a alguma coisa do nosso mundo, alguma tradição. Então eu cheguei numa primeira lista que eu considero ok, mas eu considero mais fraca do que a que eu vou apresentar em seguida. Vamos começar com Shaka. Esse mesmo nome, ele é usado no Cavaleiro do Zodíaco, Shaka de Virgem, só que a inspiração para o nome Shaka de Virgem vem do termo Shakyamuni, ou Shakyamuni, que é o nome japonês dado ao Buda histórico. Então, a primeira tradição seria o budismo. Shaka apontaria para a tradição do budismo. A Vegapunk 02, a Lilith. O nome Lilith se refere a uma demônio da tradição mesopotâmica e judaica que teria sido a primeira esposa de Adão, mas teria sido expulsa do paraíso e teria se transformado em um demônio por ser revoltosa contra Adão e contra Deus. Então a gente tem tradição mesopotâmica e judaica. Edison, por sua vez, se referiria a Thomas Alva Edison, inventor e empresário também, responsável por realizar vários trabalhos envolvendo a eletricidade e atribuído como um dos inventores da lâmpada elétrica. Na verdade, ele é normalmente o único que é referido como inventor da lâmpada elétrica, enquanto que, na verdade, teve um britânico que acabou chegando, na verdade, até mesmo antes do Edison. Mas, enfim, com todos os trabalhos que ele realizou envolvendo a eletricidade, a tradição que ele se referiria seria a própria ciência moderna. Punk 04, a gente tem Pitágoras, obviamente se refere a um matemático grego, que também realizou trabalhos em astronomia e era também um filósofo. Então aqui a gente poderia colocar a tradição que ele se referiria como talvez a filosofia ou a ciência antiga. Punk 05, a Atlas, a segunda que a gente introduzida de fato, a gente vê o rosto dela. Atlas é o titã, filho de Iapeto e Ásia, ou ainda em algumas histórias referido como filho de Iapeto e Climene. O importante é que ele se referiria à tradição da mitologia grega. E por último, a gente teria o Punk 06, que seria Yoke ou York. No original está escrito York, pode tanto ser traduzido como Yoke ou como York. Se for York, faz bastante sentido, porque York é uma cidade catedrática que tem origens romanas, está atrelado à história do cristianismo. Então, a referência à tradição aqui seria o cristianismo. Uma outra lista que eu acabei encontrando, o fator principal não seria tradições, mas sim coisas que se referem à lua ou ao espaço. Seria a seguinte: Punk 01 Shaka se referiria a Shakyamuni, da mesma forma que eu tracei, e daí então se referiria ao Buda histórico, e então ao budismo. A partir daí a pessoa traça que dentro do budismo a lua adquire diversos significados importantes. Além disso, poderia se traçar também a relação com o rei Zulu, mas como Shaka é algo relacionado ao budismo e o budismo está mais próximo do Japão, então eu imagino que o Oda esteja referenciando de fato o Buda histórico e não o rei Zulu. E tem mais um motivo de eu achar que ele está referenciando o Buda histórico, é porque Shaka é escrito com o nome de justiça e o Buda histórico é alguém muito mais próximo de alguém justo do que o rei militar Zulu. Além disso, o kanji de justiça que foi usado, ele possui uma leitura, que é a leitura C. E a leitura C é também uma das leituras possíveis para o kanji de estrela. Isso aqui, para mim, reforça bastante a ideia de que a referência é o Buda histórico e algo relacionado à lua. Em segundo, a gente tem Lilith. Além do demônio, é também o nome de uma lua oculta que foi proposta em 1918 e ela estaria baseada em hipóteses anteriores que na época já tinham sido descartadas, mas que está muito relacionada a uma questão esotérica. De qualquer forma, a gente tem uma questão de uma lua oculta. Punk 03 Edison, nessa relação, se referiria a uma cratera na Lua, que também foi batizada em homenagem a Thomas Edison. Pitágoras, como eu disse, ele foi um matemático e astrônomo grego, o que é mais uma referência ao espaço, e da mesma forma também possui uma cratera que o homenageia na Lua. Uma outra adição é que na filosofia pitagórica,
tinha uma ideia de que deveria existir uma contraparte à Terra, que ele chamou de antiterra, por uma questão de simetria e perfeição da esfera celeste. Então poderia ser, de novo, mais uma ideia de que está relacionado a algum objeto de One Piece, algum objeto em particular em One Piece. E outra coisa é que, quem sabe, cada um desses nomes, de alguma forma, aponta para os objetos que a gente vê no globo de O'Hara. Talvez cada um deles corresponda, direto ou indiretamente, a um planeta. Eu não acredito que serão luas, eu acredito que é uma lua e o resto são planetas, como eu falei em um outro vídeo que eu vou deixar no card. Então atualmente a gente tem alguns objetos que cada um desses nomes acabam se referindo. Lilith acaba se referindo a uma antilua e Pitágoras acaba se referindo a uma antiterra. Atlas, possivelmente é o que tem maior relação com o espaço nessa lista, é o nome do titã grego castigado a carregar os céus por toda a eternidade. Além disso, é uma lua de Saturno. Um pequeno parênteses aqui é que a lua de Saturno ganhou o nome de Atlas porque foi descoberto que ela cumpria um papel fundamental em manter os anéis de Saturno estáveis. Além disso, existe uma família de foguetes com o nome de Atlas. E, interessantemente, como a gente vê no capítulo, eu acabei não comentando, a gente vê Atlas com o que parece ser um jetpack. Fora que ela aparece no salão em que tem um monte de hologramas que parecem ser foguetes. Por último, Punk 06, Yoke, é o nome mesopotâmico dado à estrela Arcturus, o que novamente é uma pequena referência ao espaço. Uma pequena referência muito interessante também, que eu acabei encontrando, é que as estrelas que hoje compõem a constelação de Bootes, a constelação que Arcturus faz parte, também, na época da Babilônia, eram usadas para representar o deus Enlil, o que me lembra o Enel, o nome Enlil, Enel, até porque no panteão sumério ele é tido como o deus associado ao vento, ao ar, à terra e às tempestades. Em relação ao Vegapunk ser uma pessoa só, eu tive uma conversa com um colega meu. O ponto dele é que o Vegapunk não é só uma pessoa. Eu fiquei um pouco em dúvida depois que ele falou a interpretação dele, mas a frase do Kako que todos os satélites são o Dr. Vegapunk e que ele continua sendo uma pessoa, ele literalmente diz Vegapunk ainda é tecnicamente uma pessoa só, me reforça a ideia de que todos os punks são na verdade apenas extensões dele mesmo, no sentido de que todos os punks fossem como membros dele. Da mesma forma que um ser humano tem braços, uma pessoa que está integrada a avatares de si mesmo apenas perceberia esses outros avatares como braços, por exemplo, como outros olhos, como novas pernas, etc. Então, sim, cada um deles tem uma identidade, cada um deles tem uma personalidade, cada um deles tem um livre-arbítrio, mas cada um deles faz parte de uma consciência de grupo que juntos formam o Dr. Vegapunk original. Apenas que cada um dos avatares manifesta a personalidade de um jeito diferente. O fato de a gente ver o Punk 01 discutindo com a Punk 02 seria uma forma bastante caricata e engraçada de uma pessoa ter um diálogo interno com si mesma, em que você tem justamente a maldade contrapondo a justiça. Assim como em histórias você tem um anjo bom e um anjo mau falando no ouvido de uma pessoa. É usado para representar o diálogo de uma pessoa, as decisões que ela deveria ou não tomar. Outra coisa que eu acabei não comentando também é que esse capítulo, como muitos capítulos que a gente já viu ao longo de One Piece, pelo menos desde Little Garden, pela referência que eu vou colocar na tela, ele tem um nome que começa com Aventura em... Aqui a gente tem Aventura na Terra da Ciência. Por último, a CP0 está indo para Egghead. Então é possível que nós tenhamos um paralelo com Jaya. Um paralelo embaralhado, porque ele não estaria correspondendo exatamente ao arco que foi Jaya. Na teoria dos paralelos diretos, o arco que corresponderia a Jaya é Zou. Ao final de Jaya, os Chapéus de Palha se encaminham para Nock Upstream e eles são seguidos pelo Barba Negra que tenta capturá-los. Claro que eles acabam escapando graças a Nock Upstream jogar eles para cima antes do Barba Negra chegar até eles. Então o que eu tô imaginando, o que eu estou vislumbrando aqui, é que talvez, antes da CP0 conseguir chegar em Egghead, o Vegapunk, já temendo uma tentativa de assassinato dele, ele lance a estrutura de ovo inteira para o espaço, como eu já citei no vídeo de referências do capítulo 1061. Então Egghead seria, de certa forma, como se fosse Jaya, talvez também, uma ilha que serve de impulso para um arco que vai se passar em um lugar acima do mundo. No caso, antes eram as Ilhas do Céu e agora eu acredito que vai ser o espaço. Uma outra ideia que me veio à mente de última hora é que, assim como o asteroide Atlas de Saturno é responsável por manter os anéis de Saturno de maneira estável, pelo menos uma parte dele, talvez Atlas, a Punk 05, tenha alguma coisa a ver com o controle do anel que parece existir em torno da estrutura de ovo de Egghead.
E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para novos conteúdos como este aqui, como teorias, análises e listas de anime. Também comentem suas impressões sobre o capítulo, sugestões de vídeos são bem-vindas. E é isso, obrigado por assistir ao vídeo, falou!